Então, há um benefício também social. Outras pessoas poderão se beneficiar dos conhecimentos advindos dessa interação. Então, embora caiba ao profissional médico propor o tratamento e a tecnologia adequados a cada caso, não se pode deixar de fora da tomada de decisão o maior interessado, que é o paciente. Então, muitas vezes, numa atitude paternalista, às vezes o médico dá o paciente na tomada de decisão. Então, quando esses cuidados paliativos são instituídos numa fase muito avançada da doença, o paciente às vezes já não tem mais condições de poder participar da decisão de algo que ele é o maior interessado, porque ele é quem entende e sabe o que é melhor para si, o que mais vai atender às suas demandas e às suas necessidades pessoais. Cada vez mais, nossas tarefas em medicina serão as de acrescentar vida aos anos a serem vividos e não somar anos às nossas vidas. Então, a expectativa de vida vem crescendo, mas é importante também se preocupar em relação à qualidade de vida. Que qualidade de vida? É só viver mais? Não. É preciso que haja vida nesses anos acrescentados. Então, nossos problemas serão sempre, cada vez mais, éticos e menos técnicos. Isso é uma frase do André Hellinger, que é o fundador do Instituto Kennedy de Bioética, lá dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma foto da Cicely Saunders, que foi quem criou esse movimento, né, dos cuidados paliativos lá na Inglaterra, na década de 60. Ela foi a fundadora do primeiro hospice, que é tipo uma hospedaria para cuidar de pacientes. Inicialmente, esses cuidados eram voltados para pacientes oncológicos. Hoje, esses cuidados eles estão cobrindo outros tipos de adoecimentos desses pacientes. Então, os cuidados paliativos, eles são voltados também para pacientes que têm uma insuficiência cardíaca grave, avançada, um DPLC, pacientes com quadros de doenças neurológicas, pacientes, às vezes, com HIV. Então, ampliou mais a cobertura de pacientes que têm necessidade de uma assistência em cuidados paliativos. Então, essa frase dela assim, é muito repetida sempre que a gente vê palestras sobre cuidados paliativos. O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E isso é uma verdade. Outra frase da Cicely Saunders: faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. É aquela história, a vida após o diagnóstico. Então, esse cartoon aqui, ele coloca duas situações, né? Uma situação de ortotanásia e uma situação de distanásia. Então, aqui uma situação onde um paciente ele está em sua casa, no seu domicílio, acompanhado de familiares, aqui tem música, flores, alguém está lendo alguma coisa para ele. Então, uma situação de uma morte mais natural. Aqui, nesse outro lado, a gente tem provavelmente um paciente em uma situação de UTI, entubado, monitorizado, cheio de catéteres, cheio de aparatos tecnológicos. Então, olhando para cá, não fica tão difícil de escolher como você gostaria que fosse o seu processo de morte. Então, se a morte é inevitável, como você quer morrer? Então, qual daquelas duas situações expressas no cartoon é que atenderia mais os seus desejos, suas necessidades? Então, a distanásia, ela consiste na obstinação terapêutica, com a adoção de tratamentos fúteis que adiam desnecessariamente a morte. Então, a distanásia, na nossa realidade, ela é muito aceita. As pessoas não se queixam, não reclamam. Aquela situação, às vezes, de um paciente que já não vai mais se beneficiar dessas modalidades de tecnologias, mas mesmo assim, eles são colocados nessas circunstâncias. Está em UTI, cheio de aparatos tecnológicos, de drogas vasoativas, entubado, faz uma parada
faz uma reanimação, bota na hemodiálise, fazendo transplante. Então, muitas vezes, já está claro de que aquele paciente não vai mais se beneficiar, aquele quadro já está irreversível, não tem mais como mudar aquela evolução, mas mesmo assim, às vezes dá uma pressão por parte dos familiares e às vezes os próprios profissionais, por insegurança e algum desconhecimento, adotam essa postura da distanásia. Em oposição à distanásia, estão os cuidados paliativos ao fim da vida, que buscam fornecer conforto e aliviar a dor do paciente, evitando transformar a morte em um longo e doloroso processo. Então, os cuidados paliativos, eles se opõem à distanásia. Bom, aqui, já concluindo nossa apresentação, tem uma frase, né, do livro A Solidão dos Moribundos, onde lá consta: a distância emocional a cada dia fica maior, mas a necessidade de afeto permanece igual. A solidão dos moribundos decorre principalmente porque os vivos, temendo por si mesmos, esquecem de lhes dar afeto. Então, isso aqui me lembra também aquele livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando ela chegou nos Estados Unidos, a formação dela em psiquiatria, e ela foi cuidar daqueles pacientes que ninguém queria cuidar deles. Eram pacientes que estavam com quadros de neoplasia avançados e ficavam lá, com suas dores esquecidas. Às vezes chamavam a enfermagem porque estavam com dor. E a enfermagem às vezes demorava a atender. Primeiro ia atender aqueles outros pacientes que tinham maior viabilidade e aqueles pacientes ficavam sozinhos em sofrimento intenso. Então ela se prestou durante vários anos a ouvir esse paciente. E esse livro dela sobre a morte e o morrer é um livro muito interessante que fala sobre essas circunstâncias, essas situações. É um livro que vale a pena ser lido. E um outro livro que é a autobiografia dela, que é A Roda da Vida, onde ela conta toda a trajetória dela, onde nos anos 80, início dos anos 80, ela também se dedicou a cuidar de pacientes com AIDS, naquela época em que havia ainda um preconceito muito grande, e ela sofreu algumas violências por conta dessa assistência que ela prestava a esses pacientes, que ninguém queria por perto. Então, essa solidão, ela precisa ser olhada, acolhida, tratada, para que a pessoa possa ter um momento mais menos sofrido no final da sua vida. Até porque todos nós estamos sujeitos a um dia sermos esse paciente moribundo e vamos necessitar dessa assistência. Obrigada pela atenção. Estou à disposição para alguma pergunta, caso eu saiba, será um prazer responder. Nós que agradecemos, professora Leite. Pode colocar, né, assim, parar de compartilhar. Só um aviso aqui aos demais. Houve na gravação, né, essas coisas da tecnologia, houve uma perda de energia elétrica, uma falta de energia elétrica aqui na minha área, né, e aí o meu roteador teve que ser reiniciado e ficou, né, a gravação vai ser feita em duas partes com um pequeno intervalo aí, creio aí que em torno de 5 minutos. Aí eu pediria a professora Gleide, se possível, ela nos forneça o PDF da apresentação, ou ela própria colocar no grupo, ou se achar melhor me enviar, que aí eu coloco, né, porque foi muito importante. Aí vamos à parte agora das colocações. Eu estou vendo aqui que César, né, fez a levantação, Camilo também. Eu pediria até, César, a gente dar preferência a Camilo, Walter também, porque Camilo vai ter um compromisso, né? E aí era interessante favorecê-lo ele, né? Por conta disso, né? Obrigado, César, pela compreensão. Por favor, Camilo, você é o primeiro. Tá mudo, viu, agora? Epa, voltou a mudo. Eu botei Não, tá oscilando, Camilo. Tá mudo ainda. Agora. Tá mudo? Não, agora tá. Pode falar. Mas ele dá para ouvir bem, né? Em primeiro lugar... Molindo também... Sua imagem não está aparecendo aqui. Peça a Jalmi para falar.
Agora, Em primeiro lugar... Parece que estou ouvindo o Thelma dizer, Guaraci também entra aqui, depois Molina, está inscrito também. Nossa, obrigado. E, por Está favor... me ouvindo? Pois não, Camilo, pode dizer. Tá bom. Aí, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui a nossa professora pela sua apresentação e uma coisa muito importante, que é a bioética. A bioética, como sabemos, é uma disciplina nova. Foi institucionalizada em 1970, né? Mas, muito embora, isso já vem passando pela cabeça de tantas pessoas, inclusive Hipócrates, seu primeiro aforismo, a arte é longa, a vida é breve. Esculápio, como Deus da medicina, sempre aliviando o sofrimento das pessoas. Mas Esculápio também foi discípulo de um médico muito preparado, chamado Ciro. E falar aqui também do nosso Albert Schweitzer, médico alemão, foi para o Gabão, na África, se instalou em Lambarene, uma pessoa que, na verdade, também é um dos norteadores da bioética. Muito embora nem pensasse nisso na época, mas foi uma pessoa muito importante nessa área da bioética. Mas, como vida, ética, sabemos muito bem o que é, então isso quer dizer a ética da vida. Eu acho que não cabe só aos médicos, como cabe a todos nós, né? A ética da vida. Isso deveria também ser ensinado nas escolas. Seria muito importante essa questão da bioética. Aliás, eu também sou uma pessoa muito voltada para a bioética, né? A ética da vida, eu levo a sério mesmo essa questão. E na bioética, como sabemos, está a eutanásia, a tanatologia, né? Os médicos também, que é a ciência da morte, né? Como se diz, para, na verdade, lidar melhor com isso. E muito obrigado pela sua apresentação. É isso. Obrigado, Camilo, pelos seus comentários. Se a professora Gleides quiser fazer algum comentário. Obrigada pelo elogio. Mas é importante essa observação dele em relação à bioética, né? Embora eu como profissional de saúde, a gente se dedica às vezes mais a cuidar dessa parte da bioética, a bioética médica, como também a ética em pesquisa, né? Eu sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa lá da UFPE, mas a bioética, ela é bem mais ampliada, né? Tem a bioética social, a bioética ambiental, a da ética em pesquisa. Então, é um campo muito vasto. E, assim, eu me dedico mais a essa parte da ética médica, por uma questão do meu trabalho, mas é um campo bastante amplo, bastante vasto, e que, assim, é das pessoas, é da sociedade, e precisam ser vistos e estudados. A bioética social é algo extremamente importante hoje em dia para ser estudado. Então, por exemplo, a questão dos refugiados, a questão do racismo, tem muitas vertentes que são passíveis de serem estudadas e devem ser estudadas, com certeza. Obrigada por você também. Obrigado. O próximo, pela ordem de inscrição, temos César, depois Walter, Molina, Guaraci, Tadeu e Jaumi. Por favor, César. Bom dia a todos, com quem eu não falei, que não vi agora. Doutora Gleides,
parabéns pela sua explanação. E um tema bastante interessante e um tema que nos traz muitas reflexões, né, individuais e até poucas na sociedade, que ainda a cultura ocidental ela tem um certo temor deste momento. E, nesse sentido, sua palestra foi bastante rica para que a gente possa entender, na minha parca visão, este momento final com a mesma alegria de um momento de um nascimento. Se este momento final estiver bem assessorado e bem incrementado com as situações de paliativas que a senhora demonstrou aí na sua palestra. Eu acho que é difícil, porque a idiosincrasia de cada um, né, a forma de pensar de cada um, é que vai dar o tom do efeito desse fato, né, jurídico em cada pessoa. E o grau de sofrimento será trazido de acordo com o que cada um pensa. Porém, um estímulo, né, dentro de tratamento paliativo pode ajudar tanto o paciente quanto os demais pacientes. Eu tive um tio que teve história de câncer na família, viu todo o sofrimento, né, que passou a irmã dele em uma situação ortotanásia, né, com toda estrutura, e ele optou pela distanásia. Ele mesmo disse, quando quiseram levar ele para o ambiente, ele disse, não, eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui. É um pedido meu. Interessante. E, nesse sentido, eu vou mais aprofundar não, fazer o questionamento. Em relação aos cuidados paliativos, eu não sabia essa questão da etimologia da palavra, muito interessante. Palio significa manto de proteção. Cavaleiros, muito interessante. E eu gostaria de saber o seguinte da professora. Se a professora já soube, ou já leu, já viu, já presenciou, se as pessoas que entram nessa fase dos procedimentos paliativos, se elas conseguem a cura. Ou seja, se elas retornam dessa fase e se curam. E, nesse gancho aí, fazendo uma ligação, eu sempre escutei, não sei se tem um trabalho nesse sentido, sobre que o popular senso comum fala, aquela expressão, a melhora da morte. Não tem essa expressão? As pessoas parecem, existe esse fenômeno, não sei se é pesquisado, que existe em conversas da sociedade com as pessoas, que às vezes a pessoa vem num processo, né, bem terminal, e aí dá uma melhorada repentina e depois conclui a fase final. Essas duas questões que eu queria saber da professora, e muito obrigado, parabéns mais uma vez. Ok. Em relação à sua primeira pergunta, paciente em cuidado paliativo, ele pode sair do cuidado paliativo. Então, há casos descritos de pacientes que estavam em cuidados paliativos e se conseguiu um controle da doença e o processo de evolução, ele se tornar algo mais indolente e permitir que a pessoa viva vários anos. De um modo geral, principalmente quando se trata de neoplasias, casos de câncer, é menos comum isso. Geralmente, o paciente é diagnosticado e quase sempre ele chega nos cuidados paliativos já numa fase muito avançada, quando já não se está em controle da doença. A doença evolui apesar das medidas todas voltadas para o controle, voltadas para a cura. Mas há casos onde o paciente pode sair dos cuidados paliativos e ter uma vida muito próxima do normal, apesar de ter estado numa fase de cuidados paliativos. Isso é uma coisa que é possível.
Agora, em relação a essa história de melhora da morte, eu nunca me detive a ler, a pesquisar sobre isso, mas isso é uma coisa que a gente ouve muito e eu já pude observar um ou outro caso, né, de que eu lembro de uma ocasião, eu era residente nessa época, havia um paciente que estava muito grave, passou a semana muito ruim na enfermaria, e ela estava aguardando o filho que ia chegar de São Paulo para visitá-la. E ela passou a semana inteira assim muito ruim. A gente saía do hospital achando que no dia seguinte, quando chegasse, não ia mais encontrá-la. Mas, estranhamente, no sábado, ela deu uma melhorada. Quando a gente chegou para fazer a evolução, ela estava sentadinha, se alimentando no leito. No domingo, o filho chegou, foi visitá-la, e na segunda-feira, essa paciente foi a óbito. E eu lembro que a enfermeira lá que estava junto conosco, ela fez: doutora, isso aí é a melhora da morte. Então, parece que isso é algo que existe. Eu não saberia dizer se tem uma explicação para isso. Não sei se o colega Tadeu Molina, se tem alguma coisa sobre isso. Eu até gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Obrigado. O próximo, pela ordem de inscrição, é Walter. Só lembrando que eu ativei estava vendo algum ruído de fundo, eu ativei os mudos de Camilo, Walter e Guaraci. Aí, quando forem falar, Walter precisa reativar o microfone e Guaraci também, mais na frente. E Camilo também, se quiser, numa segunda rodada, participar. Por favor, Walter. Doutora Gleides, inicialmente, meus parabéns por sua oportuna e pedagógica palestra. Foi muito importante porque um dia, qualquer um de nós, exceto por morte súbita, mas seja por infarto ou acidente, nós seremos terminais. Então, consequentemente, nesse término da vida, é que tudo deve conspirar a favor de uma saída não digna, porque não existe morte digna. Morte é morte, mas uma saída tranquila. E que também os familiares estejam psicologicamente preparados para essa partida. Então, eu anotei algumas coisas e, naturalmente, ficaria muito feliz em ouvir as suas considerações. Primeiro, a questão do alívio do sofrimento físico e psicológico, que é a primeira providência. Né? Principalmente, como a senhora ressaltou, né? O momento adequado para que o paciente tome conhecimento de que sua doença é terminal. Isso é o momento mais dramático, realmente, né? O momento da comunicação da sua terminalidade. Então, nesse caso, vêm os procedimentos relativos a isso. Primeiro, é natural em todo ser humano o medo da morte. Se nós não sabemos ainda o que é a vida, muito menos sabemos o que é a morte. E, naturalmente, as pessoas, consciente ou inconsciente, temem aquilo que não conhecem. Então, a primeira coisa é o medo da morte. E, em seguida, a sua aceitação. Não é fácil a aceitação da morte. Quando a pessoa terminal sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Quando ela já está num estado em que nada mais deseja da vida, em que parece que
a sua vida já não tem significado, é claro que a aceitação da morte se torna maior. Mas não naquelas que ainda é jovem, que ainda pensa no futuro, em que pode ter muitas realizações. Mas já nas pessoas idosas, a coisa já não é tão difícil. É claro que há algumas que preferem uma longevidade, mesmo com sofrimento, do que uma vida menos longa, mas com muita alegria e satisfação. Então, isso aí depende muito da postura filosófica de cada pessoa. Aí vem o problema da crença. Será que eu sobreviverei à morte? Ou a morte é o fim de tudo? São duas posturas diferentes. Aquele que acha que a morte é o fim de tudo, naturalmente, talvez ele tenha tanta inquietação filosófica, tanto questionamento para o pós-vida. Mas para aqueles que admitem ou creem, ou por fé, ou por aspecto sugestivo da sobrevivência, então questiona: o que eu serei depois da morte? Continuarei a mesma pessoa ou me transformarei sendo um novo ser? Porque, na verdade, na nossa vida terrena, nós nos transformamos tanto. E porque seremos o mesmo após a passagem para outra dimensão. É claro que isso depende das crenças de cada um, da religião de cada um. Por isso, é muito importante o caso aí da ortoeutanásia, porque há uma necessidade da morte ser tranquila. E é a ocasião do apoio familiar, porque não há pior coisa do que a solidão de um terminal. É uma solidão de quem sabe que está se despedindo da vida. Então, doutora Cleide, há um livro, há uma autora que já faleceu, que escreveu vários livros sobre da morte e do morrer, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Eu tenho todos os livros dela. E ela abordou com muita sapiência e oportunidade essa probabilidade da vida e da morte. Então, sobre essas minhas colocações, eu queria ouvir a sua opinião. Muito obrigado pela sua oportuna e pedagógica apresentação. Obrigada, professor. É bom porque a gente aprende também muitas coisas. Ele faz um comentário e já acrescenta mais uns aportes que só ajudam, né, e corroboram o pouco que a gente sabe, mas lidando com pessoas como o professor, realmente a gente enriquece mais, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, no livro dela, A Roda da Vida, ela, já na fase mais avançada da vida dela, ela andou estudando essas questões de experiências de quase morte, ela se dedicou, mas esses escritos dela parece que não foram muito divulgados, assim, muitas pessoas nem conhecem isso, né? Na verdade, esse livro mais famoso dela, que é o Sobre a Morte e o Morrer, é um livro extremamente interessante, né? E é nesse livro que ela coloca aquelas fases do luto, que é bem interessante o médico conhecer quando o paciente está diante de um diagnóstico de uma condição grave que ameaça a vida. É preciso, não só o médico, mas a equipe de saúde identificar em que fase daquela paciente pode estar. Onde ele tem inicialmente aquela fase de negação, quando ele não acredita que está
com aquela condição grave, às vezes vai procurar vários profissionais numa tentativa de encontrar alguém que diga que aquilo está errado, que não é daquele jeito. Uma fase de revolta, né, quando ele pergunta por que eu, né? Então, essa fase de revolta, às vezes, ele tem uma interação ruim com o profissional que está cuidando dele. Depois vem uma fase chamada fase de barganha, onde o paciente ele faz um pacto com Deus e dizer, não, se eu superar isso, se eu ficar curado, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer isso. Então, aquela fase de barganha, né? Uma fase também onde o paciente tem uma fase de depressão, onde ele às vezes se entrega e não quer mais ter interesse na vida, e uma fase de aceitação. E não necessariamente o paciente passa sequencialmente por todas essas fases. Ele pode não chegar nessa última fase, ou ele pode pular alguma dessas fases, e ela trata disso nesse livro dela de uma maneira assim, muito didática, muito interessante. Eu admiro muito esses escritos dela, e o livro que fala, a biografia dela, a autobiografia dela, o livro A Roda da Vida, é um livro interessantíssimo, assim, que todo mundo devia ler. Esse momento da comunicação, né, de uma má notícia, isso é um dos temas, dos assuntos, né, que se trata em cuidados paliativos e em bioética também. É um tema muito importante e interessante. A habilidade em comunicar más notícias. Então, isso é uma coisa que, na prática, às vezes a gente vê algumas situações assim, não muito adequadas, não muito convenientes, mas é preciso que o indivíduo estude um pouco sobre isso e tenha muita habilidade em fazer essa comunicação, porque isso pode minorar um pouco, às vezes, situações de grande sofrimento da pessoa que está nessa situação. Então, a questão do medo da morte é uma coisa inerente ao ser humano. A angústia existencial tem a ver com isso, né? A morte ela é um tabu na nossa sociedade, né? As pessoas até evitam de falar sobre esse tema morte, porque é uma coisa... E a gente vive como se não fosse morrer nunca. Às vezes a gente fala, não, se eu morrer... Não, todo mundo vai. A gente só não sabe às vezes quando, mas todos nós vamos morrer. Mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, como se a morte fosse uma coisa muito distante. E, na verdade, a gente está vivendo e qualquer dia pode ser o dia da nossa morte e a gente nem saber disso. Então, essa questão da morte é uma questão existencial e que, se as pessoas refletissem mais sobre isso, talvez isso fosse uma forma de minimizar essa angústia e esse sofrimento com a proximidade da morte, né? Então, essas reflexões, elas são extremamente importantes. E, assim, para o médico, às vezes, lidar com a morte é uma coisa difícil, porque o profissional ele é formado para lutar e combater a morte. Então, o médico é um ser tanatolítico, mas, na verdade, ele precisa entender de que, assim, a morte faz parte da vida. Então, chega um dia em que todos vão morrer, não só os pacientes, mas o próprio profissional, a própria equipe. Então, é preciso refletir mais sobre isso. Obrigado, professora. O próximo é Camila, ele levantou a mão. Não sei se Camila é uma questão de ordem, né? Porque tem outros inscritos também. Ele poderia esperar, ou a questão de ordem que você queira falar agora. Ou por mim, deixa ele se manifestar. Se for o caso, ativa o mudo, por favor, Camilo. Desativa, aliás, o mudo. Aí o próximo, né? Enquanto Camilo desativa, o próximo, parece que ele está em movimento, né? Talvez Camilo, Jalmi, queira se despedir, né? Pelo horário. Ah, sim, mas falta ele tirar do mudo. Sim. Camilo tem uma certa deficiência visual, ele coloca, né, aí, e aí às vezes ele não consegue desativar por si próprio. Vamos aguardar um pouquinho. Está mudo ainda, viu, amigo Camilo? Mas
Agora. Agora, Camila, isso, pronto. Epa, agora ficou mudo. Agora, tá pronto, tá livre seu microfone. Pode falar. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Epa, agora ficou mudo. Ficou mudo, Camilo. Ficou mudo. Tá mudo, Camilo. Infelizmente tá mudo. É bom tu passar, Jamil, eu acho. Agora, Camilo. Agora tá livre, Camilo. Pode falar. Agora. Eu vou passar. Agora tá ouvindo? Sim. Tá? Isso, pode falar. Posso falar, né? Tá bom. Bom, quanto à questão da morte, todos nós temos medo da morte. E também, né, aquela questão de saber se há alguma coisa depois da morte. Eu acho que morrer é expirar-se para o vazio do silencioso nada. Porque quem já morreu nunca voltou aqui para dizer alguma coisa. Dependendo da nossa crença, né? Tudo, nós podemos admitir uma outra vida, etc. E, como dizia o próprio Sêneca, depois da morte não há nada. E a própria morte não é nada. Então, quando nós somos, ela não é. Quando ela é, nós já não somos mais. E eu tenho medo de morrer, na verdade, todo mundo tem. Né? E então, a bioética, ela é muito importante para isso, cuidar das pessoas que, na verdade, estão passando por uma situação, né, um estado terminal, isso, aquilo, é muito importante. Mas o medo da morte mesmo é as pessoas admitirem que vão para um outro lugar e, na verdade, não saber. Porque a morte, ela é uma... Assim, você diz, morrer é passar para uma outra dimensão. Mas não há nenhum predicado envolvido aí, né? Então, morrer não localiza uma causa. Só mesmo a nossa especulação. Então, a existência não é um predicado, é algo que se aplica a um predicado para indicar que, na verdade, o que poderia ser alguma coisa não é. Você vai explicar o predicado, mas o sujeito do predicado não existe. Então, quando dizemos há uma existência desse tipo, não estamos descrevendo essa existência como faríamos se dissesse há uma existência vermelha desse tipo, mas antes atribuindo uma propriedade ao próprio tipo. E então, esse tipo, na verdade, ele não localiza essa propriedade. Então, é complicado, sabe? Eu mesmo escapei de morrer 3 vezes. Estava jantando, deram um tiro no dono do bar e a bala pegou nas minhas costelas, de raspão. Bateu
azulejo e nas minhas costas outra vez. Mas não foi nada. E eu não tive medo, porque nessas horas eu não tenho medo. Quando eu me vi na mão de um maníaco com um revólver e uma navalha no meu pescoço, também não tive medo. Só depois. Quando eu me vi ao lado do Hospital Getúlio Vargas, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, dois caras num carro, com um revólver na mão para atirar em mim, porque eles foram mexer com uma prima minha, que eu estava saindo do hospital, eu não gostei. Também não tive medo. Escondi atrás do poste, e por incrível que pareça, Camilo, eu queria só para abreviar um pouco por conta do tempo, sabe? Tá bom. Então tá, é isso. Muito obrigado. Tá. Obrigado também pela compreensão, Camilo. Se a professora quiser fazer algum comentário, senão a gente passa para a Molina. Pode seguir. Pois não. Gleides, vou na linha de Walter, que elogiou sua palestra como sendo também pedagógica. Eu diria ela foi pedagógica, didática, sintética, mas extremamente rica, né? Parabéns. Eu não sabia, tive duas surpresas hoje. Na casa de Gleides, quando eu vi quem ia fazer a palestra, eu não sabia que Gleides militava no campo dos cuidados paliativos. Eu tinha a Gleides como um excelente profissional e que se interessava pela questão da bioética com o recorte da ética em pesquisa. Eu não sabia, então adorei, né? E também, aí estou aqui, como o Alexandre não estava aqui no início, eu estava tentando, dizendo que para Jaumi jogar uma rede e pegar a Gleides aqui para participar do nosso encontro no sábado de manhã. Mas agora eu acabei de descobrir, Gleides, que você tem uma tarefa também, você e Tadeu, que é pegar Camilo, que gosta da bioética. Convida ele para fazer parte do nosso grupo de bioética, né? Acho que é uma tarefa da gente. Não sabia dessas afinidades de Camilo com a bioética. Bem, você sabe que eu tenho dito que nesse final de vida, apesar de não estar doente gravemente, apenas com velhice, eu queria me focar em três grandes missões, né? Uma era aproximar a ciência da espiritualidade e a espiritualidade da ciência. A outra era valorizar a bioética como um movimento, né, mais do que como uma disciplina, um movimento agora nesse momento de salvação planetária, tá? E também dar um aspecto de compaixão, um invólucro de compaixão da bioética, para que ela seja, além de racional, lógica, importante, mas que ela tivesse esse sentimento. E o sentimento que eu acho que encaixa na bioética mais apropriado seria o da compaixão. E o terceiro é valorizar a saúde integrativa, que é um conceito que coloca que a saúde deve usar tanto a medicina contemporânea ocidental, também as medicinas tradicionais, as duas, e não tá, ao mesmo tempo. E, nesse aspecto, um recorte nas práticas integrativas complementares, que eu mesmo, durante muito tempo, tive muito preconceito, tá? E revi, graças a Deus, eu revi esse meu preconceito, e acho que ela tem lugar muito, muito, muito na assistência à nossa sociedade como um todo. Mas isso não me furta de continuar com algumas bandeiras anteriores. Por exemplo, uma bandeira anterior, que é a mudança de definição ou de entendimento do que é medicina. A gente sempre colocou a medicina como uma arte de curar, de tratar, né? Eu acho que esse é muito pequeno para a nossa arte. Eu acho que, nesse caso, a enfermagem estava mais à frente da gente. Eu acho que a gente tem que resgatar que a medicina é a arte do cuidar, né? Do cuidar dos aspectos físicos, emocionais, sociais, existenciais, espirituais e ambientais. Tá? Se tiver que tratar assim, se tiver que... Porque muitas vezes, a maioria das doenças são autocuráveis e autolimitadas, a gente não precisa tratar, né? E outras vezes elas são incuráveis ainda, infelizmente, talvez 5%. E aí não adianta você ficar forçando um tratamento para você não ter a maleficência.
Então, eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que resgatar, ou resgatar não, tem que levantar e enterrar essa visão que a gente tem que ser intervencionista, tá? Que tem que tratar, né? Temos que cuidar de todas essas dimensões. E a outra, é que eu coloquei essa semana, que é, se tivermos que intervir, ela deve seguir uma sequência lógica que eu considero pilares ou conceitos que são: primeiro, tem que ter evidência científica, tem que ser provada a beneficência. E aí é uma outra discussão complexa: o que é uma verdade científica provisória, o que é uma verdade manifesta na área de assistência à saúde. O segundo pilar é assistência. Primeiro seria, então, assistência à saúde baseada na evidência científica. O segundo pilar, tem que analisar custo-benefício, malefício da intervenção, porque ela pode ter beneficência e ter um custo inaceitável. Você salva 10 e mata milhares. É uma intervenção caríssima, né? Ou ela pode ter um custo bom, ter beneficência, mas tem maleficência, e aí você não pode aplicar. Então, esse perfil de segundo pilar, que eu chamo de assistência à saúde baseada na bioética, né? Terceiro pilar seria uma característica da nossa arte, que não existem pessoas iguais em todo o universo, não existem doenças iguais. Nós costumamos dizer um aforisma dentro da área da saúde, que não existe doença, existe um doente, porque a doença se manifesta de uma forma apropriada ou especial em cada pessoa. Então, nós nos permitimos e devemos sempre individualizar os casos, né? Quer do ponto de vista individual ou coletivo, ou de uma sociedade. Então, seria assistência à saúde baseada na pessoa, é o apelido que eu criei, né? E o quarto pilar seria assistência à saúde baseada no humanismo. A gente sabe que gente cuidando de gente, os resultados são muito melhores. Então, você não pode, hoje, não é só correto, é ético você tratar o outro como um ser humano, com respeito. É fundamental, porque senão você está só negando beneficência. Se a evidência mostrou, através do método científico, que a intervenção A é melhor do que B, que é melhor que C, tá? Todas elas vão ser A+, B+, C+, tá? Se você fizer da forma, um acolhimento de uma forma humanizada. Gente cuidando de gente, vai estar melhor. Então, essas são brigas que eu ainda mantenho, ou lutas que eu ainda mantenho, tá? Mas quero dizer, tá, que eu tiro o chapéu e na arte do cuidar, de todas as dimensões, parece o clímax da arte do cuidar é exatamente o mistério que a doutora Gleide está exercendo, que é a arte de cuidar nos cuidados paliativos no final de vida. Isso eu acho sensacional. Acho que são pessoas extremamente especiais. Tá? E eu termino aqui fazendo, não sabia, Gleide, fazendo uma reverência, aumentando o meu respeito, meu carinho por você, porque eu acho que a nossa arte atinge um clímax exatamente nesse momento que você está se dedicando como profissional. Tá? Então, todo mundo, parabéns por Tadeu, por ter convidado o Gleide, e eu por ter descoberto o Gleide, esse aspecto importante de Gleide. Obrigado. Bom, desculpei. O som de Jalmir, que eu pensei que ele ia falar. Não, é só ver. Desculpa. Molina, obrigada pelo seu aporte, né? Realmente é sempre importante ouvir suas colocações. Agradeço a gentileza dos elogios, mas assim, eu não sou especialista em cuidados paliativos. Eu tenho estudado um pouco sobre cuidados paliativos para que isso possa ser um conhecimento a ser integrado à minha rotina de trabalho. E isso é uma coisa importante. Então, todos os médicos, eles não têm que ser especialistas em cuidados paliativos, mas se esses conhecimentos dessa área, se eles forem agregados à prática clínica de vários profissionais, com certeza os pacientes vão se beneficiar disso. Então, esse encaminhamento mais precoce, falar sobre o tema, esse olhar diferenciado em relação a respeitar a autonomia do paciente, tudo são conhecimentos que deviam estar na rotina e na prática dos vários profissionais, mesmo os não especialistas. Porque os especialistas em cuidados paliativos,
eles ficam mais focados naqueles pacientes que já estão numa fase muito avançada de doença, onde eles precisam de uma assistência mais direta, mais especializada. Então, a ideia é essa, é utilizar esses conhecimentos para aplicar na rotina do seu ambiente de trabalho. Obrigada, Molina, por suas palavras. O próximo, pela ordem de inscrição, é Tadeu, Guaraci, depois Tadeu, depois Jaumi e depois Alexandre. Por favor, Guaraci. Falta ativar. Isso. Tá, estamos vendo direitinho, né? Estamos. Então, pode falar. Primeiro, agradecer a indicação da doutora Gleis, né, para dessa conferência humanística. E eu gostaria de transportar para meus colegas, alguns já ouviram, 2 métodos que eu criei sem saber que já existiam. Quando eu estava terminal no MD Anderson, em Houston, no Texas, depois de 14 dias de exames, devido a um acidente de futebol, aqui em Recife, eu urinei sangue, o testículo esquerdo endureceu, a Maurília Medeiros removeu, deu um câncer, ele generalizou-se, eu comecei a perder força quando fui para os Estados Unidos, passei 14 dias em exames. Depois de 14 dias, 3 médicos, inclusive o Dr. Samuel, da Inglaterra, deram a notícia fatídica, que eu estava terminal, não garantiam pela minha existência, e que eu aplicar uma quimioterapia experiencial, tinha os chamados cisplatina naquela época, que aqui no Brasil não tinha, e se houvesse qualquer melhoria, ia passar 4 meses interno, e o tratamento ia ser 4 vezes 4 meses interno, por 1 mês de descanso. Se houvesse uma pequena melhora, daria contato, senão terminaria. Minha filha começou a chorar, eu acalentei-a e disse aos 3 médicos que, enquanto a minha mente estiver sã, irei de lutar até uma fração do segundo, com muita fé em Deus, que é amor, em mim mesmo e neles. Depois mandei naquela época uma carta registrada com a R, que não existia computação, criticando a forma de transmitir a doença. Teve um mexicano lá que suicidou-se, a doença que eu tive. Bem, então, já sei mais curto, que muitos falaram aí já 2 vezes, e às vezes rouba o tempo também dos outros, mas não tem problema não. O importante é a gente se comunicar. Foi o processo de musicoterapia. Eu tomava as drogas, 5 drogas experienciais, via catéter, e tomava 3 horas e meia medicamento para dor, que era profundíssima, né? E Demerol, para morfina. Quando a dor passava em tótum, eu começava a ouvir música, tocada somente, e orando, e pedindo a minha cura. Depois de muito tempo, apareceu a musicoterapia. Já dei conferência na Academia Pernambucana sobre isso. O tempo musical, você é uma música que esteja gostando, inclusive no consultório eu uso muito para relaxar o paciente e relaxar o profissional, ele interpenetra-se no nosso tempo e facilita a cura. Eu usei sem saber que existia. E a outra foi mais importante. Eu fui assistente de farmacologia na faculdade, dentre outras coisas, sem nenhuma vaidade nenhuma. E sabia que as células primárias patogênicas estavam concentradas no meu bacinete do meu rim aqui esquerdo, disseminando em todo o corpo. Então, eu imaginei que eu era um computador, era um robô, entrei no meu corpo, a mão esquerda eu afastava do bacinete para não perder meu rim, a mão direita afastava da coluna para não ficar paralítico, como teve acho que ele teve lá, suicidou-se, e ficava espremendo aquelas células primárias que estavam disseminadas no corpo todo, lenta e gradativamente, destruindo-as, orando. Esse método, depois vim saber que os yogas, ou yogis como chamam, os tibetanos e os Vedas, 5.000 a.C. já faziam esse processo chamado visualização. E 2 casos, para ficar curto a explanação, aconteceram impressionantes. Eu dei uma conferência de parapsicologia para 40 pessoas.
no Marotel. E depois apareceu um senhor, gordinho, baixo, com 70 anos, dizendo que gostou muito da minha conferência, que eu criei esse método alternativo de curas. Bem, associado à medicina, é claro. Às especialidades médicas. E queria me visitar. Eu morava na Tele Júnior, é um prazer. Ele foi e levou um estado patológico, que a Amor de Medeiros estava um câncer seríssimo na próstata, que não dá muito. Próstata e pulmões, na mulher, mamas, colo de útero e intestino, atualmente, que ciência também é mutante. Bem, já teve 2 prêmios Nobel que hoje não estão condenados, né? Bem, então, expliquei, olha, eu criei dessa forma, o senhor crie a sua forma. Depois de 3 anos, teve meu consultório quase chorando, me abraçando veementemente, me agradecendo, Deus, o senhor não tem nada que me agradecer. Eu que agradeço a Deus, que amor, um transportador, e despertar no Senhor o poder que cada ser humano tem de cura e não sabe, não acredita e não usa de cura. Mas agora, se eu não usei a medicina, disse, como é, doutor? O senhor é um professor de patologia da Universidade Federal de Medicina. Eu jamais diria quem quer que seja, doutor. Mas eu segui e usei um método e fiquei curado. Levei para a minha consciência, ele me isentou de culpabilidade e disse que foi imprudente, mas ficou bom. A outra foi um parente nosso distante, que Eutália, minha irmã, pediu para a gente ajudá-lo. E ele estava com câncer no cérebro. E eu concordei, mas negócio de rifa, minha mãe fazia muita caridade, não, eu vou comprar um talão. E ele chegou para receber o dinheiro. Fazia tanto tempo que eu não conhecia mais. E eu estava com Antonieta, uma cliente minha. Mas veio aquela vontade de eu transmitir pessoalmente ao pessoal. Podíamos ter mandado dar dinheiro, né? E ele estava no Fusquinha velho, já cabeça raspada, com um amiguinho, devia ter seus 27 anos por aí. E eu transportei também esse conhecimento. E depois de 3 anos, Antonieta estava na cadeira de novo, vejo coincidência significativa, que Jung, discípulo de Freud, se chama de coincidência significativa. E houve um telefonema. Eu não podia. A menina atende aí, na 4ª vez, só queria falar com o senhor. Eu pedi a licença à cliente, era ele no telefone, pedindo desculpas por ter me incomodado, agradecendo as palavras que eu transmiti, e ele ficou curado. Quando ele desligou, eu disse a mesma coisa que disse a doutor Mota Barbosa, né? E eu lacrimejei os olhos e disse, Antonieta, veja que coisa interessante. Aquele cliente que há 3 anos atrás eu fiz esperar meia hora, ficou curado. E você inconscientemente estava presente no começo e no fim. E você também fez parte do processo de cura. Que é muita coincidência, é o que Jung chama, Carl Gustav Jung chama de coincidência significativa. Então, são coisas que, para o trabalho que a doutora Cleide faz, é impressionante, é muito necessário essa forma de transmitir esse positivismo, né? E essa energia fortíssima que nós possuímos dentro de nós e não sabemos, não acreditamos e não usamos. E na palavra morte, eu não concordo com a palavra morte, eu acho transportar, transferência. Existem cientistas famosos que admitem universos paralelos ao nosso. Mikio Kaku é um, e outro. Então, nós perdemos aqui a vestimenta do corpo, mas o espírito e a consciência são transportados. Então, surge uma coisa que Walter falou, o doutor Walter falou. É mais ou menos isso. De onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Então, são incógnitas, mas é preciso essa coragem, essa força nossa ser despertada, juntamente com todos os complementos que a doutora fez também, juntando isso, facilita muito a sobrevivência do ser humano. Tem um livro da origem da vida, da Academia de Ciências da Rússia, que mostra esse livro, há muito tempo esse livro, mostra agricultores que chegam a 140 anos, né? Equilibrados sempre. Então, a longevidade também depende muito da forma de você pensar, da forma de você dar sempre energia a você mesmo, entendeu? E para os outros, transmitir para o próximo.
né, sem egocentrismo, sem nada, e fizeram esses dois 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que eu. E não usaram a medicina. Não usaram a medicina. Isso é importante. Eu quero agradecer ao doutor, né, sobre essa forma de despertarem esse poder que nós possuímos, né? Essa fé em Deus que é amor. Inclusive, para terminar, tem pessoas que criticam o Einstein, né? Tem um amigo meu aí que está presente, mas ele tem muito valor. O judeu alemão foi quem descobriu ganhou o Nobel, né, sobre a relatividade geral, e ele desprezou a filha dele, chamada Nielsen. Eu tenho uma carta dele pedindo perdão a ela, e dizendo tudo aquilo que ele construiu na vida não se compara com a maior força existente no universo. Olha a maior força, o amor. E Deus está no mundo. Promete isso. Professora, seus comentários. Esse depoimento, viu, realmente emociona um pouco. Estou com a voz meio ruim hoje. Responde, alguém, eu não me lembro mais quem foi a pessoa que tinha perguntado. A pessoa com cuidados paliativos pode sair dos cuidados paliativos? Eu acho que esse depoimento seu realmente corrobora isso, né? Já teve uma doença grave, ameaçadora, e que está aí, uma pessoa longeva e ativa, e com sua intelectualidade toda sendo expressada. É muito bom ver isso, saber que superou essa fase, que... Belo depoimento, muito obrigada. Nada. E para finalizar somente, e foram 4 vezes 4 meses. Cada 4 meses que eu passava lá, dá um erro em mim. E os erros iam se agravando. O último erro atingiu 90% do meu pulmão. E eu não desprezei a fé, a força da vontade, entendeu? E errar 4 vezes no mesmo paciente, não é brincadeira, é muita coincidência. O próximo, pela ordem de inscrição, é Tadeu. Bom dia, eu quero parabenizar aqui Gleides, né? Acho que Gleides demonstrou na sua palestra aí o quanto ela tem formação para conversar sobre esse assunto conosco, né? Com relação ao medo da morte, eu acho que todo mundo tem medo de morte, mas eu vi um dia desse, vi até um texto que a gente nos deixa assim, que a fila anda, né? Ou seja, eu acho que a gente não pode estar o tempo todo pensando nisso, porque a fila anda, mais dia ou menos dia seremos nós, né? E aí as formas são as mais diversas possíveis. Eu acho que Gleide fez umas assertivas aí que estão corroboradas na ciência. Por exemplo, quando ela cita a questão interprofissional como a melhoria da qualidade, né? Já há diversas universidades aqui, inclusive no nosso próprio país, já tem uma experiência muito boa em que, quando os alunos, por exemplo, nós temos 14 profissões da área da saúde e a UPE já faz isso, infelizmente a UFPE ainda não faz rigorosamente, faz optativa, que é no primeiro ano, né, que esses alunos recém-ingressos, a primeira disciplina que eles têm, eles juntam, vamos supor, aqueles 14 profissionais da área da saúde, né, isoladamente, não repete curso, e eles têm uma discussão interprofissional, o que é que cada um faz nas suas áreas. Porque muitas vezes o profissional não sabe o que é que o outro faz. E aí você pena muito e, consequentemente, o paciente pena muito por conta disso, né? E o que é que a ciência prova? A ciência prova que em todas as universidades em que foi implementado este tipo de procedimento, a qualidade da formação desses profissionais, onde eles atuam, melhora. E um dado importantíssimo, diminui os conflitos profissionais, né? Hoje em dia, outro grande problema nas profissões são os conflitos profissionais, ou seja, parece que cada um quer separar o corpo de alguém, dizer isso é meu, esse é seu, como se as partes fossem de alguém, pertencessem a alguém. Então, eu acho que foi muito assertiva essa sua observação, Gleide, me permita complementar. Com relação a que ela colocou a questão, a melhor hora, né, da morte, eu tive já experiências, né, de pessoas amigas, né, e vou citar um exemplo só, pai de um colega, nós trabalhando muito junto, em uma determinada área, ele também ele é médico,
E o pai dele, no caso, o avô do rapaz que estava casando, então esse senhorzinho, ele estava com um CA e estava naquela... Ele preferiu, por opção dele, não quis ficar em hospital, quis ir para casa. E ele dizia que um das maiores sonhos dele, que era o último neto que faltava, ele tinha 3 netos desse filho, era ver esse filho casado, né? E ele acompanhava esse filho, esse neto, porque morava na casa do pai, e esse neto morava lá, e tinha muita aproximação, e era o último filho. Então, inclusive, eu fui a esse casamento. Então, o rapaz casou, né? Foi um casamento à noite, e logo após o casamento, quando ele soube que teve conhecimento que o neto casou, ele, depois de pouco tempo, morreu, né? Então, são coisas que não têm explicação, mas que, de fato, existe essa questão da melhora da morte, né? Ou seja, aquele momento que você está procurando, né? Não sei como é que a gente explicaria isso cientificamente, né? Acho que Molina toca muito nesse assunto, mas são evidências que a gente tem em história. Você contou a da enfermeira lá, que contou aquele caso a você, da senhorinha que estava lá, que você acompanhava ela, né? E quando você falou de distanásia, né, eu acho que a igreja às vezes complica muitas coisas. Eu sou católico, né, sou praticante, mas eu confesso que a igreja complica. Você citou Léo Pessini aí. Léo Pessini, apesar de ser um religioso, ele tinha uma certa dificuldade com a igreja, porque restringia muito os pensamentos dele. Mas a gente tem o caso de João Paulo II, né? Eu não sei se você se lembra, né? João Paulo, ele fez opção, ele foi para o hospital, fez opção de voltar, porque queria morrer em casa, como se diz, né? O pessoal no interior diz muito isso, eu quero morrer em casa. E foi a opção de João Paulo. Ele não quis ficar internado, né? Então, a gente tem todos esses exemplos, né? Agora, uma coisa que, assim, Gleides e todos os demais, assim, tem nos trazido, assim, uma perplexidade, é essa questão da formação profissional, né? Eu vou contar um exemplo que é curtinho, para ser bem breve, que foi de um irmão meu, que logo no início da pandemia, eu moro aqui em Camaragibe, e ele morava num lar geriátrico, aqui pertinho onde eu moro. E é um dia de tarde, minha sobrinha, a filha dele, né, me telefonou, disse: tio, meu pai está lá na pousada, chama-se uma pousada geriátrica, e eu não queria que o pessoal de lá me telefonou, ela estava fora do país, me telefonou querendo levar ele para o hospital. E eu não queria que ele fosse para o hospital, né? Eu queria que você fosse resolver. Aí eu disse: tá, tudo bem. Aí já era um fim de tarde, fui no lar, chegar lá, tinha uma enfermeira que tomava conta, tinha um médico também que assistia os pacientes, tudinho, e ela disse assim: olha, Tadeu, veja só, a gente chamava ele de Pinheiro. Seu Pinheiro está com insuficiência respiratória já tem um certo tempo, está com um quadro que tudo indica que é uma infecção urinária, e nós aqui não temos assistência para ficar com ele aqui durante a noite, e eu tenho receio, como enfermeira, e eu não queria que ele ficasse, mas sua sobrinha insiste que ele fique. Então a gente tem que decidir. Eu digo: bom, ela colocou na minha mão decidir, eu já decidi, a gente vai tirar ele agorinha daqui, né? E levei ele para um hospital daqui do Recife, né? E chegando lá, deu entrada, e como estava em plena pandemia, ele estava com esse quadro de insuficiência respiratória, ele foi colocado separado, como se fosse um quadro de Covid, por conta até das características que ele estava, dos sinais e sintomas que ele estava naquele momento. E, imediatamente que ele foi colocado, o médico assistente que acompanhou me chamou à parte e disse: olha, a gente precisa ter uma conversa aqui para a gente definir alguns fatos. Antes da gente definir, ele estava com alguma característica da Covid? Eu disse: não, isso daí, pelo que o pessoal do corpo da enfermagem... Eu visitava ele, mas por questão da pandemia, as visitas foram proibidas no lar. E aí ele colocou para mim e disse: olha, a gente precisa conversar para definir uma série de coisas. O quadro dele não está bem, né? Primeira coisa que eu quero dizer a você demorou muito para trazer ele. Eu fiquei calado, não contestei, né? Tinha sido a filha que não queria tudo isso, porque acho que essas alturas não valeria a pena. E coloquei: tudo bem, vamos definir, né? Primeiro, tem algum médico acompanhando ele? Tem lá no lar, tem um. Eu tentei fazer o contato com o médico, consegui, o médico conversou com ele, tudinho. E aí ele disse: olha, a gente precisa definir algumas coisas dentro dessas questões, né? Explicou
eu fiquei quietinho só ouvindo. Me explicou a questão dos cuidados paliativos que a gente tinha que tomar com ele, tudo isso. E aí, para a gente definir uma série de coisas, que era o caso se precisar de ressuscitar, aquelas questões, tudo isso, só isso é uma coisa complicada, isso eu não vou decidir. Eu sou apenas irmão, tenho que consultar o filho e a filha. Consultei e eles foram unânimes de dizer que não era para fazer nenhum procedimento, né? Então, a gente nota, Gleides, que aquilo que você colocou é uma verdade, né? Ou seja, tem aquele profissional que trabalha com cuidados paliativos, de dar assistência no cuidado paliativo especificamente, e tem aquele profissional que tem que fazer essa primeira frente, que é muito difícil, que é muito complexa. Você explicar à família aqueles cuidados que você vai ter que conjugar de responsabilidade, né? Então, eu achei, era um rapaz bem jovem, era um médico bem jovem, né? Devia ter essa quantidade de anos formado, mas de uma segurança imensa, né? E de um processo de humanização, né? De formação, de saber explicar, de saber abordar, né? De saber conversar, né? Com um doente que não havia condições mais, né? Mas com um familiar, né? Então, dentro desse contexto, eu fiz essa explicação, né? Para lhe fazer uma pergunta, porque eu acho que é importante a gente fazer uma pergunta. Você, como docente, né, e como profissional atuante, que a gente sabe que você atua na linha de frente, em ambulatório, tudo isso, lá no HC, dentro desses anos de experiência profissional, né, você acredita que todo esse processo que houve, né, por exemplo, nas escolas, da introdução, né, dentro dos novos projetos pedagógicos da disciplina de bioética, isso daí está trazendo, dentro desse exemplo que eu citei desse médico, que ele deve ter pego essa fase, né? Eu não perguntei qual tinha sido a faculdade dele, nem nada disso, mas acredito que ele era uma pessoa com pouco tempo de formado que pegou essa fase, né? Você acredita que esse processo de humanização, né, da introdução da disciplina de bioética dentro do curso, isso daí está fazendo mudar essa característica que eu tive a oportunidade de sentir, né, e de viver, né? A minha pergunta é essa daí a você. Ok. Professor Tadeu, essa experiência, esse relato que você está dizendo, contando, eu passei algo semelhante com a minha mãe. E também foi uma experiência assim. Ela precisou, já idosa, doença crônica, e precisou ficar no UTI. Não quer dizer que um paciente em cuidados paliativos, que ele não possa, por exemplo, diante de um quadro de uma infecção respiratória, uma infecção urinária, que ele não possa ir para uma emergência e ser cuidado daquela agudização, uma intercorrência, uma agudização. O que não se deve é instituir medidas mais heróicas que já não vão beneficiá-lo. Mas, em alguns tipos de intercorrência, o paciente pode e deve ser tratado, sem dúvida. Agora, o atendimento em ambiente de emergência, às vezes tem um lado assim que é ruim. Você está ali diante de um profissional que não conhece a história daquele paciente, que não conhece seus valores, que não conhece detalhes sobre aquela doença, de como ele está evoluindo. E isso é uma coisa que é desfavorável para esse tipo de atendimento. Agora, o pessoal mais jovem, com certeza, eles têm um preparo melhor em relação a esse tipo de cuidado mais humanizado. Então, numa das últimas vezes que a minha mãe precisou se internar, eu cheguei lá na UTI, tentei falar com a profissional, uma senhora assim, já mais idosa, assim, foi muito pouco atenciosa, não me deixou falar, uma coisa assim que eu fiquei, poxa, você chega, se apresenta como um médico, é um colega, e a pessoa assim, foi de uma insensibilidade assim, eu fiquei meio chocada com aquilo. No dia seguinte, de manhã cedinho, eu fui lá, encontrei um rapaz bem jovem, e que foi uma pessoa de uma atenção e de uma sensibilidade, de um acolhimento, que me chamou a atenção. Eu disse, poxa, ainda bem que essa geração mais nova, eu acho que passou por um treinamento, por um processo que torna o profissional mais humano, como deveria ser sempre. Então, tem uma circunstância, eu li em alguma das referências,
que os médicos mais antigos, eles tinham pouco conhecimento técnico, mas eles ficavam mais próximos do paciente. Os médicos de hoje, eles têm muito conhecimento, muita tecnologia, mas eles ficam mais distanciados do paciente. Então, é isso que precisa haver um equilíbrio entre essas forças. Obrigado, né? O próximo, pela ordem de inscrição, sou eu. Então, veja só, eu achei muito interessante, muito didática e proveitosa para mim a sua explanação, né? Essa questão dos cuidados paliativos, do processo do morrer, né? Que foi muito bem colocado, né, por você, questão do tabu, né? Tabu da morte, né? E o processo, né, de morrer, as várias fases, como envolver a família, os cuidados, né? Então, explorar essa questão da beneficência e da não maleficência, né? Então, prolongar, assim, sem necessidade, né, o sofrimento, não só do paciente, né, como dos familiares, é uma coisa, assim, muito difícil, às vezes, de tomar. Eu tive uma experiência, né, assim, própria, né, quando minha mãe faleceu em 2004, né, naquele hospital Albert Sabin, né, que existia, né, na época, né, hoje já com outro nome, e ela fazia 20 anos que ela tinha linfoma e estava com Alzheimer, né, e ela foi atendida, né, ela também estava num lar geriátrico, né, tinha assistência médica e nutricional e tudo. Chegou um momento que, por insuficiência generalizada, né, que ela tinha, né, ela tinha quase 80 anos na época, faltava um mês para completar 80 anos, e foi para o hospital, e eu cheguei a visitá-la pela manhã. À noite, o médico me liga aí, dizendo que ela faleceu, e que não prolongou, né? Disse que, ó, eu não encaminhei ela para a UTI, né? Porque ele viu pela situação que ela não tinha condições de recuperação. E eu estou contando isso porque aquilo ali, na época, né, naquele momento, eu assim senti uma sensação de agradecimento tão grande, né? Aquele profissional, né? Que não me conhecia, nem eu conhecia, né? Conheci por telefone. É exatamente por ele não ter prolongado, né, a vida desnecessariamente, né? Então, eu achei assim, uma decisão muito sábia, né, de uma pessoa, né, que era, né, pressupõe pela voz, por tudo, relativamente jovem, né? Então, é uma questão assim muito tabu na nossa sociedade. Isso há quase 20 anos, né? E então é uma situação muito difícil. E eu queria, assim, seus comentários, né, assim, sobre um caso que está sendo muito famoso, né, hoje, que é o caso de Alain Delon, né? Alain Delon, ele mora hoje na Suíça e ele decidiu pela eutanásia. Legalmente, ele, como francês, mora na Suíça, mas na Suíça a eutanásia é permitida, né? Ele já tem algumas questões, teve um AVC há 2 anos, já foi casado algumas vezes, perdeu as esposas, então é o filho dele, inclusive, né, pelo que eu li, que vai assisti-lo, né, nesse momento, né? Então eu achei assim que essa situação tem as questões de legalidade em outros países, né, como o caso do Brasil, mas o fato que na Suíça é legal. E é uma situação assim muito interessante da pessoa poder administrar, né? Porque a questão da terceira idade, a questão também da doença, é como a pessoa se autogerencia, né? Como você tem, na medida do possível, vai chegar um momento que não vai conseguir mais gerenciar e vai chegar uma situação dessa, né? Que de uma eutanásia, né? Que é o caso de uma escolha de Alain Delon assistido pelo próprio filho, né? Então, assim, eu gostaria, assim, dos seus comentários assim, sobre esses casos, porque com certeza a gente precisa enriquecer a nossa cultura e a nossa forma de ver o processo de morrer, que ainda é muito cheio de preconceitos, de tabus, né? Entre os próprios profissionais, né, da saúde. Como Molina coloca, né, os enfermeiros, né, talvez eles estejam até mais habilitados, né, a tratar disso, né? Porque eles focam muito no cuidar,
né, e o médico talvez enfoque mais na sobrevivência, né, da pessoa, né? Então, assim, como, né, a gente poderia ter evoluir, né, se for essa palavra correta, para a questão da eutanásia no Brasil e em outros países, né? Eu gostaria dos seus comentários, né, nesse aspecto, tá? Obrigado. Eu vi alguma coisa, a notícia sobre isso, né? Algo bem breve, assim, pelas redes sociais, aí na internet. É difícil a gente fazer uma avaliação sem conhecer mais de perto qual é o cenário, quais são as circunstâncias que ele está vivendo. Mas, assim, de um modo geral, o que a gente percebe é que por trás desse desejo de passar por uma eutanásia é o sofrimento. Geralmente é um sofrimento que tem permeando uma decisão desse tipo. E aí, os cuidados paliativos são medidas que se contrapõem à questão da eutanásia, porque se o indivíduo está em sofrimento, e se você puder fazer algo para minorar esse sofrimento, pode ser que o indivíduo mude de ideia e desista disso. Porque a decisão de uma eutanásia, eu acho que para os familiares, os amigos mais próximos, fica sempre uma situação de desconforto, de sofrimento, de ver aquela pessoa usar de um recurso que, infelizmente, não é muito bem aceito pela sociedade. Aqui no Brasil é crime, né, a eutanásia, né? A eutanásia é um profissional tomar uma medida ativa no sentido de abreviar a vida daquele paciente, mesmo que seja num contexto de grande sofrimento, de uma doença muito avançada, mas isso não é permitido. Isso talvez seja um cuidado, né, das instituições jurídicas e legais do país, no sentido de evitar talvez alguns abusos, algumas situações que poderiam permear essas circunstâncias. Agora, eu acho que mesmo nesses países onde é permitido, tem que ter alguns critérios, não se pode simplesmente realizar isso de uma forma só atender ao desejo e acabou, sem que seja feita toda uma avaliação, há um tempo atrás eu li também, eu acho que em redes sociais, o caso de uma médica aqui do Brasil que tinha uma doença neurológica grave, já com várias internações em UTI, um quadro assim, tanto dramático, e que ela estava já inscrita, já se organizando para ir à Suíça para ser submetida à eutanásia, e aí esse caso dela foi divulgado nas redes sociais e que ela acabou que um ex-namoradinho dela, da época da juventude, soube do caso e a procurou, e terminou que ela casou e, por um tempo, resolveu adiar essa ideia da eutanásia. Eu achei uma história assim, bem interessante, me chamou a atenção e eu não esqueci mais. Então, o fato dela ter reencontrado aquele amor da juventude dela deu a ela um novo ânimo e talvez aquilo serviu de bálsamo para aquele sofrimento que ela estava vivendo, já que ela tinha várias internações de UTI, tem uma situação bem dramática, e ela pôde adiar isso. Depois eu não soube mais se realmente evoluiu, se chegou ou não sei. Mas por trás disso está amenizar o sofrimento dessas circunstâncias. Obrigado. Aí, pela ordem, temos aqui o Alexandre. Aí, numa segunda rodada, aí temos o César e o Molina, né, que pediu também para se pronunciar. Então, por favor, Alexandre, né? Obrigado. Inicialmente, eu quero parabenizar, quase chovendo molhado, né? Parabenizar essa brilhante palestra, professora. Mas realmente o tema é espetacular e a senhora domina com muita profundidade. Eu fiquei assim muito feliz em ouvi-la. E vou fazer duas colocações, uma pergunta ou outra, e eu queria que a senhora compreendesse e me perdoasse, porque eu vou ter que fazer a pergunta e vou acompanhar a resposta na gravação, lá no YouTube depois. Não sei se a senhora fica muito chateada. Ficaria não, né? A senhora é tão gentil para saber compreender. Tá certo? Eu vou fazer a pergunta, eu vou precisar me retirar porque eu tenho um compromisso marcado previamente, mas não podia deixar de ficar aqui até fazer a pergunta. Bom, primeiro eu acho que nós estamos morrendo o tempo todo.
Eu evito a palavra morte, mas o fato é que, eventualmente, a gente não pode escapar dela. E o fato é que a gente, quando nasce, começa a morrer. Então, todos nós estamos vivos, mas, de alguma forma, estamos partindo para essa nova jornada que a gente não sabe qual é. Que muitos chamam de morte, e não tem nenhum problema. Mas a minha preocupação com relação a vamos dizer assim, na perspectiva dessa nossa conversa de hoje, é de respeito, primeiro, à questão desses tais cuidados paliativos. A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu sou engenheiro civil, a primeira vez que eu vi esse termo foi durante a CPI do coronavírus, esse negócio aí, né? Então, e eu ouvi isso, foi no contexto de uma empresa chamada Prevent Senior, e eu fiquei horrorizado com aquilo. Né? Me parece que se estava dando um caráter muito comercial a esses tais cuidados paliativos. E eu queria que a senhora, na condição de médica, pudesse comentar, de modo geral, aquele sentimento que foi passado para a sociedade de que algumas empresas estariam aproveitando essa fase terminal como um objeto de comercial e não como uma questão profissional. Mas a outra pergunta, as outras perguntas dizem respeito não aos doentes, não àqueles que estão passando dessa para uma outra, mas com relação àqueles que ficam. Um diz respeito às famílias. Eu sei que existem profissionais que são preparados para dar a notícia ruim aos vivos, àqueles que vão ficar. Porque aí tem dois lados, o lado que vai e o lado que fica. Né? Então, nos enterros, a gente só vê a manifestação dos que ficam. Os que vão estão lá em silêncio, mas os que ficam, eventualmente, estão fazendo escândalos, escândalos muito... E tem que fazer mesmo, certo? Acho que o luto é uma coisa importante. Mas a minha pergunta diz respeito àqueles que vão ficar e aqueles que ficam, e se existe algum cuidado especial em mantê-los com um acompanhamento psicológico, em saber se eles vão resistir de forma aceitável a partida do ente querido. E a outra preocupação, professora, é com relação àqueles que não têm nada a ver com essa história. A preocupação é uma outra. Eu já perdi meus dois pais. E nos dois casos, eu lembro que num determinado domingo, o quarto foi invadido por religiosos com livros embaixo do braço que iriam orar. Eu disse, peraí, meu amigo, isso aqui é um ambiente privado, o senhor vai orar, por favor, na esquina, em outro canto, certo? Mas não perturbe a gente. E eu notei que aquela atitude, que é uma atitude correta, eu não estou tirando o mérito de quem foi lá orar. Naturalmente, deviam ter suas motivações. Mas eu achei que havia uma espécie de equívoco, porque a família não foi consultada e muito menos o doente. Então, eu acho que no momento que o cara já está numa situação de insegurança e vem alguém cantando, segura a mão de Deus, vai em paz, aquilo realmente eu acho que é uma coisa muito torpe, uma coisa brutal. E aí eu queria saber a sua opinião com relação a essas ajudas não solicitadas a esses grupos e também com relação ao acompanhamento das famílias. E, por favor, professora, eu vou começar a ouvir a senhora, mas eu vou ter que me retirar daqui a pouco, mas eu juro que vou ficar aqui o tempo todo e vou acompanhar profundamente a sua resposta lá no YouTube, que o Jalmir vai colocar para a gente. Muito obrigado. Ok. Sem problema. Em relação àquele caso, né, que foi amplamente debatido, né, lá na CPI, né? Então, aquele caso ali era um hospital, né, de pacientes idosos, né, pacientes, alguns deles em cuidados paliativos, e ali houve uma questão muito equivocada, porque tinha aquela questão daquele kit Covid, cloroquina e tal, e que parece que estava sendo tratado como se fosse uma pesquisa, mas sem os indivíduos saberem que estavam participando de um estudo, de uma pesquisa. Até a CONEP, né, que é a Comissão Nacional, né, de Ética em Pesquisa, se posicionou a respeito disso. Então, estava sendo feito um estudo, mas que não tinha o aval, a análise ética,
que deve ter as pesquisas, né, que envolvem seres humanos. Então, aquilo foi uma coisa escandalosa e que é inadmissível, né? Porque se a gente for ver 1947, Código de Nuremberg, todo o arcabouço normativo que rege a pesquisa com seres humanos, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, Declaração de Helsinki, tudo, é inadmissível que nos dias atuais ainda possa existir algo dessa natureza. Foi algo realmente escandaloso e não faz o menor sentido isso daí, né? Em relação ao luto dos familiares, é uma coisa que, nos cuidados paliativos, tem lá, né? Que a abordagem é para o paciente e para a família. E a abordagem que é feita para a família, ela deve começar antes até do evento da morte daquele familiar, onde você vai acompanhar e já identificar aquele familiar que, às vezes, ele tem alguma fragilidade, por exemplo, na questão psíquica, e que ele pode precisar de um acompanhamento, porque ele tem um vínculo afetivo, ele está em sofrimento, ele tem os impactos todos, financeiro, a vida social, várias coisas que interferem e sobrecarregam aquele cuidador familiar, aqueles familiares, e que isso, quando advém o evento morte, aquela pessoa pode descompensar do ponto de vista psíquico ou fazer um quadro de luto patológico. Então, se você já identifica o prenúncio de alguma dessas condições, você já procura estabelecer alguma forma de auxiliar essa pessoa a viver essa fase sem tanto sofrimento e evitar que o pós-morte também seja... Isso do acompanhamento pós o óbito, essa fase do luto, na maioria dos serviços não tem um apoio já estabelecido para isso. Mas isso é algo que é preconizado e que é desejável que exista, mas isso ainda está dentro daqueles desafios que precisam evoluir, avançar e progredir, para que você tenha cuidados paliativos plenos para atender toda a demanda social, paciente e seus familiares também. Essa questão dos religiosos, isso é uma coisa que existe em muitos hospitais. Infelizmente, tem isso. Eles chegam e querem orar e estão imbuídos com as melhores boas intenções, mas nem sempre são oportunos. Então, para que haja isso, eu acho que essa questão dos valores que você precisa conhecer para poder interagir. Então, às vezes vão pessoas de determinada denominação que pode não ser a daquele paciente, ou aquele paciente é uma pessoa que não tem uma religião, não faz parte de nenhum grupo específico, ou o indivíduo pode ser agnóstico, ou ele tem a sua espiritualidade, mas ele não pertence a nenhuma ordem, a algum grupo religioso específico. Então, tudo isso precisa ser considerado para poder evitar, às vezes, um desgaste, um desconforto para o paciente e seus familiares. Eu entendo isso, mas eu já vi muito isso no hospital, de chegarem visitas sistemáticas de grupos religiosos que vão visitar os pacientes. Respondi isso. Obrigado. Terminamos a primeira rodada. Só temos mais duas pessoas inscritas. Só assim, pedir brevidade nas colocações, porque já passamos um pouquinho do horário, né, de 11h30, já estamos com 11h40. 40. Né? E aí temos César, que pediu para falar já há algum tempo, e Molina também. Por favor, César. E Guaraci também. Agora sim também, agora você se inscreveu agora. Professora, só dando um feedback, depois de tudo que a senhora colocou e que os demais colegas brilhantemente se posicionaram, eu gostaria de concluir com a frase que elaborei após ter recebido todas as informações da senhora e também dos demais. E essa frase até eu publiquei no IPPP, que diz o seguinte: depois, isso é o feedback do meu aprendizado de hoje. A morte e a hora desta deve ser digna, pois a dignidade e a morte são inexoravelmente pertencentes ao ser humano, e para tal só é possível se vivenciada de forma ética. Então é isso que eu trago para as minhas conclusões, e mais uma vez agradeço a todos e bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado, César. Molina, né, a professora também, se quiser comentar.
Não, eu achei a frase realmente sintetizou bem o que foi essa manhã nossa hoje aqui. Obrigada. Doutor Molino. Eu também serei breve. Como o Tadeu voltou ao tema que Gleide tinha mencionado, a questão da melhora anti-óbito, né? Eu queria compartilhar minha experiência lá, principalmente no início da minha vida profissional. Eu fazia cirurgia, né? Então, portanto, trabalhava com paciente grave, muita UTI, e também eu era responsável tanto no Serviço Militar quanto no Fundão, que é da UFRJ, e foi minha primeira primeira tese, o objeto da minha primeira tese de mestrado. Eu trabalhava com oncologia e tocoginecológica mamária, então acompanhei muitos pacientes nessa fase terminal. E sim, não é que ocorre sempre, mas é muito comum essa melhora antes do óbito, muito comum. E uma das explicações que se levantava, pelo menos o que eu me recordo aqui agora, do ponto de vista racional, orgânico, é que haveria, como o paciente está caminhando para o óbito, então, como uma última tentativa, todo o organismo faria um esforço grande para ver se conseguia reverter aquele processo que estava caminhando naturalmente. E aí o paciente tinha aquela melhora, né? Geralmente 48, aí variava, tem dia que era 72, tem dia que era 24 horas e falecia, mas realmente é muito frequente, e chama atenção, em alguns pacientes chama atenção, né, como ele melhora e logo depois falece. Mas é isso, obrigado, Cleide, mais uma vez. Ok, Molino, bem lembrado isso. A gente precisa mais estar perto do paciente e lembrar dessas coisas. É possível que tem muita coisa que escapa aos nossos olhos no dia a dia. Obrigada. Obrigado. Agora sim, por favor. Sim. Veja bem, eu passei por momentos dificílimos de dor. Me urinava e defecava de dor e pedia, medicine for pain, please. Mas eu sou contra a eutanásia, porque quando a pessoa está em sofrimento profundo, ela perde a noção do equilíbrio. E pode ser que com 1 minuto, antes de morrer, a pessoa se salve. Então, você determinar a morte de alguém para aliviar, eu não acho muito correto. Por enquanto eu estou pensando agora. Porque a qualquer momento pode reverter o quadro. Walter levantou a mão, né? Concluiu, agora sim? Concluí. Ah, tá ok, obrigado. Walter, ele levantou a mão. Walter, por favor. Não é Tadeu, não? Tadeu levantou. Não, Tadeu, ele já falou. É você que levantou. Só tem você inscrito, depois eu faço o encerramento. Pois não. Somente isso. Eu quero deixar claro a minha posição. O direito de morrer, seja por conta própria, seja através da eutanásia. Isso é um direito do ser humano e, portanto, eu sou favorável, porque cada um sabe como gerenciar a sua vida e até onde ela vale viver. Obrigado, Walter. Discordo totalmente. Professor. Essa questão é polêmica, viu? Isso aí dá boas horas de discussão, viu? Eu sou polêmico. Mas aqui, professora, é o ambiente das polêmicas no sentido das polêmicas. Aqui, professora, né? Aqui é bem animado em relação à polêmica, viu? Né? Pode ficar tranquila que hoje foi até bom. Hoje foi até... Eu acho que hoje foi um pouquinho mais ameno, mas tem dia que a coisa é bastante... São fights epistemológicos, mas é bom que a gente cresce. Desde que haja o respeito, está permitido. Aqui o povo animado, viu? Viu, pessoal? Então, é só fazer um comentário, vou me inscrever aí agora depois de volta, para a gente poder encerrar, que já passamos assim muito, né? Agradecer a presença de todos, né? Em particular, né? Pelo tempo, né? Que a professora Gleide, né? Ela disponibilizou, né, para nós
termos esse aprendizado, né? E só um comentário, né, aqui, na linha de Molina, né, sobre a questão da morte. O meu primeiro estudo, né, no curso que a gente tinha, um curso livre de pós-graduação de PPP, aí a minha monografia final, né, que acabou sendo uma tese, foi Fenômenos Paranormais na Proximidade da Morte. E vai nessa linha do apego à vida, sabe? De você utilizar todos os mecanismos, né, para a sobrevivência, inclusive alguns de natureza paranormal, né? Quando as pessoas, né, às vezes, veem seres falecidos, ouvem coisas assim, tomam informações que não poderiam saber, né, caso de telepatia, coisa desse tipo. Isso é uma possibilidade, digamos assim, né, um recurso, né, que as pessoas mobilizam, né, os mais diversos, na proximidade da morte, e alguns que são raros, né, de natureza paranormal. E eu agradeço a todos, né, mais uma vez, né, lembrando que no próximo sábado, às 9h30, né, sempre, né, teremos o nosso colega Ronaldo Dantas, né? Ronaldo, ele tem um bocado de defeitos, eu gosto de dizer assim, brincando, né? Ele é médico, é matemático, é advogado, ele não gosta muito de ser chamado de advogado, né? Mas é astrônomo, ele tem vários defeitos, né? Que as nossas formações, né, também são as nossas deformações, né? Porque aprendemos até um viés, né, que é da nossa área de conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado, professora Gleides, e até a próxima semana, tá? Então, um abraço a todos. Tchau. Muito obrigado. Obrigadão, Leite. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Bom final de semana a todos.